que o bom Mestre Jesus seja o jardineiro na semeadura do jardim de cada ser em experiência humana que está em conexão neste momento, com todo este campo, com toda esta egrégora espiritual regente na matéria. Felizes de todos os seres que acolhem as suas inquietudes e, consequentemente, banham em antídotos de sabedoria, paciência e perseverança. O quanto esta palavra paciência, caríssimos, diante das últimas visitas que realizei nos últimos dias, acredito que se torna um campo central, um estandarte necessário. Paciência. O quanto muitos dos seres habitantes do planeta Terra estão sem paciência, estão impacientes. Qualquer coisa, qualquer fato, diante do acúmulo de tarefas diversas e da não seletividade daquilo que efetivamente faz sentido ou daquilo que pode ser feito naquele dia ou na seara momentânea da vida, naquele instante, tem levado a colapsos mentais e irritabilidades, ausência de paciência, que drenam campos energéticos, baixam a frequência e acoplam campos obsessivos por imediato, mesmo que sejam imperceptíveis em um primeiro momento. A ausência de paciência, a irritabilidade de tudo no âmbito do trabalho, na família, no âmbito espiritual, em todos os movimentos da sua vida, se você se auto-perceber, você encontrará ausência de paciência em vários movimentos e ausência, consequentemente, de presença. Se você não tem paciência, você se desconecta com aquilo que é para ser feito e prestado atenção. E, consequentemente, o seu estado de presença fica totalmente anulado. Então, o seu corpo está presente, a sua impaciência desacopla do estado do presente e, consequentemente, diante da sua queda frequencial, acoplam-se hospedeiros que vão direcionando a sua vida. E talvez você vá passando uma imagem para as outras pessoas de imediato de uma pessoa irritadiça, de uma pessoa nervosa, de uma pessoa de tantas e tantas outras adjetivos, sinônimos dessas palavras, e que talvez não seja efetivamente a sua essência. Talvez seja o movimento em que você está naquele momento, de ausência de presença, e que causa esta total forma equivocada de transfiguração rápida, pois a ausência de paciência corrói, corrompe a jornada do campo mediúnico daqueles que precisam estar prestando atenção aos movimentos, pois quem está na ausência da paciência está com seu estado de vigilância prejudicado, pois está centrado na irritabilidade, na falta de paciência. E este movimento faz com que você abra portais, canais energéticos negativos, por mais que você esteja falando campos muito positivos, momentaneamente muito rápido, mas você não está prestando atenção na caminhada. Então, talvez seja o momento de você encontrar um eixo seletivo, observar que, enquanto você está no trabalho, onde é que a sua mente e o seu estado de presença está? Quando você está no seu grupamento espiritual, onde está o seu corpo e onde está o seu espírito? Estão conectados no mesmo momento? Quando você está nos seus campos familiares, onde está você? Também nos campos familiares. E assim, de imediato, poderia se colocar uma culpabilidade nos sistemas eletrônicos, nos celulares, nos televisores e tantos outros aparelhos. Mas observem como estão as reuniões familiares. Qual foi o último diálogo que você teve com seu pai, com sua mãe, com pessoas da sua aproximação familiar, sem estar prestando atenção no celular, principalmente, caríssimos? Às vezes você fala com seu pai, com sua mãe, olhando o celular, então você não está presente, você não está com seu pai e com sua mãe, você não está com seu filho, você não está com sua avó, com seu avô, pois o estado de presença precisa de conexão,
para que um campo espiritual se manifeste e as inspirações, você como médium, portador como um farol a iluminar aquele ambiente, possa inclusive direcionar os anseios, as falas que chegam para você no sistema consultivo. Como você seguirá como um grande consultor naquele instante, utilizando-se da sua mediunidade, se a sua atenção está bipartida, tripartida, em celulares e tantos outros campos, e isso está causando uma corrosão excessiva na humanidade. Vocês, além de provocar manifestações e consequências no corpo físico, não só nos dedos, ficando cada vez mais desprezados em cuidados musculares, ósseos, assim como também as suas articulações totalitárias do seu corpo, o seu pescoço, o seu sistema muscular. E assim toda a atmosfera do seu corpo vem sofrendo diante dessa dinâmica e a ansiedade vem de imediato, porque a sua agenda está muito cheia para o que você está criado como ser humano, organicamente, biologicamente, como algo possível. Se o corpo humano é criado para estabelecer 5 tarefas ao longo do dia, vocês estão fazendo 20 tarefas ao longo do dia. Talvez 5 tarefas que seriam diluídas ao longo do dia, vocês estão fazendo em um único turno, em uma única hora. Então é inevitável, caríssimos, que vocês antecipem a morte das suas células, a corrosão do seu corpo físico, a problemática das enfermidades que vão surgindo cada vez mais, a retenção líquida do seu corpo para tentar todo um equilíbrio e causando um desequilíbrio ainda maior de todo o seu corpo. Então não haverá ervas, benzimentos, orações para pessoas que estão ausentes de si, ausentes da paciência, ausentes das tarefas a serem possíveis, a serem realizadas naquele momento. Então, caríssimos, coloco aqui um exercício importantíssimo para quem está não só preocupado, mas atento aos anseios de ser, sim, um porta-voz da espiritualidade onde quer que você esteja. Observe como estão os seus diálogos, como estão as suas presenças. Exercite a sua presença. Aceite a sua irritabilidade e a sua falta de paciência para te mostrar algo que o seu corpo está em colapso. E não adianta camuflar por meio de medicamentos, porque os medicamentos vão correr ainda mais as ausências de tratados consigo. Na realidade, não é o que o campo externo está te oferecendo, é como você está organizando o que o campo externo está te provocando. Talvez esteja muito necessário de você dizer e começar a praticar os nãos, que você não pode mais se comprometer com algumas coisas na sua vida, com novos projetos, com todas as outras dinâmicas, enquanto os projetos que estejam em andamento sejam concluídos, por exemplo. Porque senão você vai acumulando tarefas e assim, parecido com os acumuladores materiais de resíduos, você vai acumulando também larvas no seu corpo, provocadas pelo excesso. E o seu cérebro, o seu sistema circulatório, não foi projetado para esta grande pressão que está cada vez mais evidente. Como se vocês estivessem operando em uma grande panela de pressão. Sabe a panela de pressão que vocês realizam para agilizar o cozer de alguns alimentos? Assim, muitos de vocês se comportam por estarem justamente ausentes de si. Ausentes de ter a coragem e a bravura de dizer não. E estar presente em momentos para que você preste atenção nos campos contributivos reais e não nos campos contributivos ilusórios que você esteja. O seu corpo está ali presente, naquela cadeira, naquele sofá, naquele ambiente, mas você está ausente do campo total da sua vida. E assim os seus relacionamentos próximos, afetivos, amorosos, vão ficando cada vez mais superficiais, momentâneos, instantâneos. E assim, caríssimos, a humanidade precisa urgentemente tomar um novo prumo no direcionamento que está tomando. A humanidade,
Assim, os vários residentes, bilhões de residentes, incluindo a todos vocês que estão me ouvindo, estão neste fluxo e precisam seguir nessa coragem engrandecedora de observar o que é essencial para você e de exercitar o estado presente onde você está. O campo eletrônico e tudo que está associado ao seu celular permanecerá te convidando de diversas formas, de dezenas e dezenas de mensagens, tarefas e tantas outras coisas a serem realizadas. Mas você precisa ter a coragem de se reconhecer humano, pois você não é uma máquina, assim como é o seu celular e o seu computador, que consegue carregar tarefas diversas ao mesmo tempo e armazená-las, esperando comandos humanos. Você é um ser humano e assim precisa ter um ritmo diferenciado do sistema eletrônico. Talvez o grande equívoco também do campo mental ilusório, associado a essas larvas que vão cada vez mais estando presentes em seus corpos espirituais, é o excesso de autoconfiança e o distanciamento dos seus propósitos reais. As falas vão ficando cada vez mais cansadas, as buscas pelos finais de semana vão sendo cada vez maiores. Eu escutei esta semana alguns dizeres que me chamaram a atenção para isso que tudo estou dizendo. Não vejo a hora de chegar o sábado e o domingo. E assim escutei já algumas semanas de algumas pessoas que vêm fazendo a observação e no sábado e no domingo são os piores dias talvez da pessoa, são os dias que a pessoa mais trabalha, das mais diversas ordens de tarefas. Talvez o problema não esteja em esperar o sábado e o domingo, mas esteja em organizar momentos. E assim já falei que Deus está no ócio, está no descanso. E o descanso é simplesmente não fazer nada, absolutamente nada. E vocês têm utilizado o descanso para fazer muito mais coisas. Então, caríssimos, utilizem-se do ócio autorregenerativo. Regenerem as suas células. Cada vez mais o curto tempo do sono, do descanso do seu corpo está sendo prejudicado. Poucas horas, cada vez mais a serem descansadas, colocadas para o descanso, porque a mente inquieta em fazer e executar tarefas não para. Caríssimos, lembrem-se que o colapso pode chegar a qualquer momento e tudo aquilo que você estava planejando como sistemas muito importantes da sua vida, companhias, ideais, podem ficar e vão sendo ficados apenas no papel, diante da morte do seu corpo, diante de várias tarefas colocadas em enfermidades, lançadas em seu organismo por próprios venenos lançados por você mesmo. Então, caríssimos, como agir efetivamente, não para salvar o corpo físico, mas para dar uma melhor dignidade ao corpo físico? Como melhor auxiliar a você mesmo em um momento não tão melhor do que esse, que é justamente essa força que vem se propagando no sistema informativo da Lua em Áries. Utilizem a Lua em Áries não para estarem beligerantes, para estarem mais ainda irritadiços, pois os desatentos se tornam mais ainda irritadiços com a Lua em Áries, pois as suas emoções ficam muito mais beligerantes, muito mais de lutas, muito mais de batalhas, e a probabilidade de você ser injusto com várias pessoas, ser grosseiro e tornar ainda mais sua vida desafiadora por problemas que você pode lançar e tornar por meio da sua comunicação violenta, se estabelece em uma larga escala. Então, caríssimos, utilizem a Lua em Áries não para serem generais beligerantes, mas para serem generais das suas próprias vidas, humanos, assumindo o grande risco de vocês estarem humanos, para que a alma de vocês, o espírito de vocês possa pulsar com leveza. As tarefas são colocadas às pressas. Tudo está para ontem, nada para o agora.
Então, caríssimos, observem o que vocês estão fazendo em nome do propósito e não é válido colocar o nome de Deus e, consequentemente, da espiritualidade para tudo isso. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, jamais solicitou isso de você. Jamais solicitou tais movimentos suicidas de você. Jamais, jamais. Deus pede em toda a sua totalidade, manifestação, presença. Quando você estiver no seu trabalho, esteja no seu trabalho, administrando pequenas ausências que podem surgir de outras áreas da sua vida. Mas esteja no seu trabalho, dignifique o seu trabalho e não leve para o seu trabalho todas as áreas da sua vida e nas outras áreas da sua vida, as outras áreas, incluindo o seu trabalho, em um desajuste de um colapso humano, de um colapso robótico, de um colapso como se você estivesse em uma inovação e transformação digital de si, mas as suas células, elas não agem em velocidade tecnológica. Elas continuam seguindo o fluxo biológico. As suas células, elas estão sendo cada vez contaminadas, não só pelos venenos colocados e administrados no campo digestivo, digestório, mas colapsada por tantas e outras tarefas e ausências de si, mesmo colocando o nome de Deus e o propósito a servir o campo espiritual como seu estandarte. Leve anos quem assim faz. Leve anos. Leve anos. E assim como existe um dos mandamentos que não utilize o nome de Deus em vão. Pessoas levianas agem colocando a espiritualidade e o nome de Deus para dizer que toda essa pressa, que toda essa ausência de paciência, irritabilidades e diversas outras tarefas a serem feitas, cumpridas, sem qualquer planejamento e administração, é em nome de Deus. Levianos e levianas pessoas. Pois Deus, em sua atmosfera, jamais segue neste fluxo. Deus pede presença para que o trabalho seja feito com presença e com um máximo de atenção, não com perfeição, mas com o máximo de atenção. Se você não está presente, você não está atento e, consequentemente, você faz de qualquer jeito. Você canta músicas espirituais, ancestrais, de uma maneira robótica, de forma automatizada, mas não prestando atenção no que você está fazendo. Você bate palmas em giras e tantas outras tarefas espirituais, umbandísticas, sem prestar atenção sequer no que você está sentindo naquele momento de forma mediúnica. Então, como a espiritualidade vai agir por meio do seu canal necessário naquele momento? Não vai agir. Na realidade, você está sendo uma porta aberta para campos ainda mais obsessivos a neutralizar os campos engrandecedores e benéficos que estavam vigilantes e presentes no trabalho. Então, caríssimos, não caiam no excesso da autoconfiança. Não se coloquem em campos suicidas. Tenho recebido várias pessoas que têm tido mal súbitos, infartos fulminantes e tantas outras atmosferas envoltas a campos circulatórios cerebrais, colapsos cerebrais, com essas posturas. Então, caríssimos, os adoecimentos das células, as células sendo multiplicadas de maneiras equivocadas, corroendo em campos cancerígenos ainda mais. Caríssimos, cuidem dos seus corpos físicos com mais carinho. Sejam mais amorosos com vocês. Permitam-se os equívocos. Permitam-se errar em alguns momentos, porque só quem erra é quem tenta fazer. Quem não faz, não tem a probabilidade de errar. Os preguiçosos talvez estejam isentos do erro. Os preguiçosos talvez estejam isentos dos equívocos, pois assim nem tentam iniciar, nem iniciam qualquer jornada
nas tarefas das mais diversas ordens que assim se coloca voluntariamente a fazer. Mas somente aqueles inteiros e puros de coração que se colocam a servir e fazer nas suas mais diversas atmosferas, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento íntimo, na sua comunidade espiritual, nas suas amizades e tantas outras áreas que você transita, incluindo a autopercepção, é que está sujeito aos equívocos. Mas sempre há momento para mudar o rumo dentro das bifurcações dos caminhos, caríssimos. Então, utilizem a força cósmica, caríssimos,